Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pietra Grisotto, eu tenho um canal de economia no TikTok chamado Pietra Grisotto. Ai, que se foda. Vai pro vídeo isso daí. É isso aí mesmo, relaxa. E eu também tenho um canal no TikTok, eu também tenho um canal no Instagram chamado eco.nomiga. Hoje eu vou reagir ao vídeo Esquerda Radical versus Esquerda Moderada, Zona Neutra do Espectro. Só a Revolução Brasileira pode libertar o Brasil do imperialismo. Quem concorda, pode vir. Veja, o Brasil é um país de capitalismo dependente, né? O sistema imperialista global, ele é dividido em países dependentes, subordinados e países dominantes. O que a gente Eu acho que aqui ele deve estar falando de centro-periferia, né? Ele gosta, pelo visto, apesar de ser comunista, ele gosta bastante de desenvolvimentismo, né? vê na história da América Latina é que toda experiência de tentativa de garantir soberania de fato para os países latino-americanos que não passa por uma ruptura revolucionária é brutalmente interrompida a partir de golpes de Estado, fomento de desestabilização econômica, Aqui ele já teve um claro exemplo que não dá certo, mas grupos de vamos... extrema-direita, paramilitares e por aí vai. E é muito fácil defender isso até com figuras que não são do campo marxista. Por exemplo, Darcy Ribeiro, que não era um marxista, embora tivesse um bom diálogo com o marxismo, no seu principal livro, O Povo Brasileiro, ele fala no prefácio do livro que não é difícil imaginar um reformismo democrático que resolva os problemas do país. Mas na história brasileira, toda vez que tivemos um governo nacionalista e reformista, esse governo foi brutalmente sufocado e reprimido. Outra figura muito importante do campo reformista brasileiro, o Leonel Brizola, falava inclusive da necessidade de uma pimenta revolucionária na social-democracia brasileira, considerando que o Brasil é um país da periferia do sistema capitalista. Então a gente... Não, mas os países periféricos, o que os países periféricos têm que fazer para desenvolver é tirar o excedente de trabalho da zona rural e colocar no setor moderno e capitalista, como muitos países fizeram, inclusive a China fez. Então a gente está falando de um país que não tem reforma agrária, a gente está falando de um país que não tem educação, então não é que o governo ele foi sufocado, o governo se auto-sufoca, as nossas instituições são um lixo, né? pode elencar diversos exemplos de países... E outra, dentro dessa teoria do centro da periferia, existem autores que vão falar que a forma de você desenvolver um país subdesenvolvido é através da manufatura. O Brasil é mais focado na área de serviços. A área de serviços no Brasil tem alta compatibilidade com o produto interno bruto, então existem vários fatores para você começar a desenvolver um país. latino-americanos que tentaram adotar medidas de democratização dos recursos naturais, de... 6 months later. Ele é muito prolixo. Ele é muito prolixo. Não tem o que falar, entendeu? Ele tá citando aqui vários problemas que a gente tem, que são pertinentes, sem uma solução viável e sem uma solução racional. Ele é prolixo. E aí ele vai citando livros, e vai citando livros, e vai citando livros, e você fica tipo assim, né? É quase como se eu estivesse ouvindo Kant falar, só que é uma versão burra dele. adaptadas a uma posição subordinada frente ao imperialismo estadunidense, formando um consórcio entre burguesia brasileira e grande capital estrangeiro. Então, me parece... Nem condição de sindicato o Brasil tem, né? Porque quando eles montaram uma instituição que seria suficiente para poder trazer uma organização sindical para aqueles setores que não tinham uma organização sindical e acabavam por se prejudicar tendo menores salários, simplesmente virou mais um caso de neocorporativismo. Mais um caso. Aí você vê, tem estudos da Cornell University que fala que quando você diminui, por exemplo, os sindicatos, os encargos trabalhistas e tudo que basicamente o pessoal do Jones aí luta bastante dentro, né, desse desenvolvimentismo, que aí eles disfarçam que não somos desenvolvimentistas e etc. Esse estudo da Cornell University mostrou que a partir do momento que você diminui os encargos trabalhistas, empresas familiares, médias e pequenas empresas conseguem lucrar mais e conseguem empregar mais. Então, no longo prazo, isso gera mais empregos, no caso, né? Parece que está muito claro que imaginar Então, quanto mais você
traz de encargo trabalhistas, mais dificuldades de demissão, obviamente obrigações que muitas vezes impedem a contratação, problemas com a folha de pagamento, tudo isso no longo prazo vai sufocando. Então você pode criar assim no curto prazo uma ideia ali de empregabilidade, mas no longo prazo tudo isso vai se sufocando. Uma emancipação do nosso país fora de um processo revolucionário é uma ilusão e acaba acontecendo. Qual que é a emancipação que o Milei ele tá tendo lá na Argentina? A emancipação que o Milei ele conseguiu trazer para a Argentina foi simplesmente parar com a senhoriagem que acontecia lá, parar com o aumento dos gastos do governo e, ao mesmo tempo, estimular a economia, estimular o consumo, estimular os salários, estimular os preços. O que a economia ela fez rapidamente? Ela se moldou naturalmente, porque muitas pessoas acreditam que não existe uma questão da natureza da ciência econômica. Existe uma natureza na ciência econômica. Tendo cenas tragicômicas, né? Como o Ciro Gomes em 2018 sendo vaiado na CNI porque defendia um projeto nacionalista e a burguesia não topou. Se você Propaganda. Tem Eu não vou ver a apresentação dele, não. Dominadas, estão fazendo do imperialismo e que historicamente sofrem com o imperialismo, desde a época da escravidão, que seus corpos foram utilizados para explorar. E adivinha o que acabou com isso? Lucro. Eu acho engraçado como as pessoas elas acreditam que de fato existe um incentivo à caridade no ser humano, que ele realmente lutou pelo sufrágio feminino, lutou pelo fim da escravidão, porque ele é muito bonzinho. Nossa, tipo assim, a natureza humana, ela é completamente homogênea. Não, a natureza humana, ela é heterogênea. As únicas condições que tiraram as mulheres da sua zona de conforto para que elas lutassem, por um espaço maior, que foi o do sufrágio feminino, foi as condições do lucro, foi as condições da Revolução Industrial, foram as condições do capitalismo. Tanto é que as primeiras feministas, as sufragistas, elas utilizavam a bandeira de Gadsden, tá? Isso não é mentira, não. Pode procurar aí o quanto vocês quiserem, porque, de fato, é verdade. Agora nós vamos, prosseguir. Para gerar trabalhadores escravizados e explorados até os dias atuais, que também o trabalho doméstico é mal remunerado, desvalorizado, e os países do norte global fazem uso desse trabalho do sul global, utilizando os países subdesenvolvidos, que eles precarizam, que eles exploram, para que esses países do norte global fiquem cada vez mais ricos, tenham cada vez mais benefícios a partir dessa exploração do sul global. Então eu só acredito realmente que... Mas como é feita essa exploração? É isso, eles são muito prolixos. Eles falam muito sobre questões e problemas pontuais, sem falar a nossa solução é tal. Então, assim, eles são prolixos nesse sentido, né? Revolução, com a organização da classe trabalhadora, para tirar esse poder dos... Mas com a organização da classe trabalhadora, o Partido Comunista no Brasil não consegue apoio nem em porta de fábrica, não consegue um Guaraná, e a quantidade de votos é tipo assim, evidentemente, a um pão de queijo e um Guaravita, sabe? Não consegue apoio, quer uma revolução como? Não consegue nem voto. Imperialistas, os defensores do imperialismo, que nós vamos realmente ter uma emancipação verdadeira para as mulheres. Eles não conseguem conversar com as classes trabalhadoras, eles não conseguem. As classes trabalhadoras, elas estão divididas entre o que elas acreditam ser esquerda e direita nos propósitos do dia a dia, da vivência. Não tem isso não, gente. É tipo assim, é muito tópico, sabe? Principalmente para as mulheres negras que estão na base dessa pirâmide e que historicamente foram exploradas pelo imperialismo e que até hoje são a base dessa exploração, que são as mais oprimidas ao longo dessa história. Então, na minha visão, única e exclusivamente nós conseguiríamos a partir de uma revolução essa libertação. E se eu falar para ela que a socialização do crime transformou essa realidade em uma realidade atual? Ou que as próprias leis do Estado transformam essa realidade em uma realidade atual? Nos Estados Unidos, antes de eles passarem diversas leis que beneficiavam, que traziam cota, por exemplo, em relação à sexualidade, menos crianças engravidavam. Elas passaram a ter acesso a isso. As famílias negras enriqueciam antes de eles começarem a subsidiar muitas vezes as periferias. Por quê? Porque eles estavam começando a caminhar estavam começando a trilhar e caminhar na mesma ótica do lucro, da lucratividade do mercado. Aí o que aconteceu? Você dá incentivo para que haja uma estagnação daquelas famílias novamente.
Então, benefícios, quando eles são muitos e eles não têm propósitos, você também não sabe qual que vai ser o uso. O Estado ele não tem como fiscalizar isso e etc. E aí vai causando cada vez mais precarização. Agora a gente pega também a questão da segurança. A polícia, ela tem um sistema tático muito bom, então ela consegue, por exemplo, transformar essa socialização do crime em bala na cabeça de bandido, mas 4 policiais serem mortos, né, não causou tanta comoção quanto quase 200 bandidos. E é um fato que a produtividade total dos fatores mostra que a polícia, hoje em dia, ela avança por conta da sua eficiência pura e não por conta do avanço tecnológico em si. Ela tem que trabalhar com aparatos que no longo prazo não melhoram, então ela tem que ter um sistema de inteligência e um sistema tático para poder tentar acabar com o crime. E por que que o Estado não está subsidiando uma melhoria, um avanço tecnológico? Por que que o Estado não está buscando proporcionar uma situação melhor a essa heterogeneidade de municípios, por exemplo, de um estado? Sabendo que tem estados que são mais urbanizados, municípios desses estados que são mais urbanizados, menos urbanizados, onde muitas vezes chega a eficiência policial, outras vezes não. Então o Estado ele não investe nesse sentido, ele não investe no longo prazo em segurança. E o crime vai se tornando cada vez mais uma repressão dessas próprias mulheres que vivem nesses ambientes, né? Porque existe muita misoginia por parte do próprio crime em si. Então isso também mantém as mulheres dentro, né, desse vasto grupo de precarização. Porque as reformas ou qualquer outra coisa. Pode falar se você quiser me ajudar. Me dá o microfone aí. Tá ruim. Não tô achando interessante. Dá o microfone aí. Cadê? Onde que tá? Tá numa bolsinha. Coisa que seja feita como um reparo, um remendo nesse meio termo, pode acabar. Acabei de dar a solução inteira pra. Eu acabei de falar, tipo assim, uma solução inteira que pra poder acabar com a precarização de grupos e tal, não sei o quê. De grupos dentro desse, por exemplo, da favela, que você comentou, correto? É. Tem um vídeo recente, até do Arthur, do Mamãe Falei, no caso, onde ele comenta, ele tava comentando essa questão de, tipo assim, se o seu filho morreu por conta dessa operação policial, você falhou como mãe. A entrevistadora, que era uma repórter, ela comentou, tipo assim, meio que criticando a fala dele, falando, você sabe quantas mulheres são estupradas na favela? Tipo, Se o moleque tem 13, 14, 15 anos e ele é aliciado pelo Comando Vermelho, eu tenho que dizer, a responsabilidade é dos pais. A própria legislação brasileira diz isso, né? Então, é impressionante como você fala uma coisa que é uma realidade, né? E você é cancelado por isso, né? Sim, por quê, Né? Carla? Vamos começar ali, porque então a gente está com um problema com a tua mãe também, não é? Porque Eu sou o criminoso? seu comentário que eu sou do Comando mulheres são Vermelho, querida? fáceis porque são Qual é o crime, pobres. querida? Qual crime, Mulheres querida? são Qual fáceis crime? porque Quando são um bandido pobres. corno É uma resolve na cara da questão tua de filha, péssimo. aí Meu você vai querido, lá é péssimo. passar pano pra mãe Você dele. esquece Falou? que a grande maioria dessas mulheres que estão na comunidade Ah. são estupradas. É mesmo, Entendeu? é mesmo. E aí, sabe o que Exatamente. você faz? Sabe o que Sofrem você contra a faz? sua dignidade Você sexual. defende É vagabundo muito fácil estuprador. você estar Você sentado defende aí vagabundo falando esse estuprador. monte de Pra mim, bobagem. aí ele comentou, tipo, é exatamente isso, mano. Pra você acabar com esses estupros que muitas vezes vêm de traficantes e tudo mais, você tem que dar o aparato pra polícia agir, por exemplo, de alguma forma, É. entendeu? A solução, claro que existem soluções de questão de dar educação, dar aparato ali, um saneamento básico, estrutura de moradia, tá ligado? Pra dar essas outras soluções, primeiro você tem que combater o crime de frente. Você não combate o crime, sei lá, dando livros pro cara ou falando, se rende, por favor, porque é crime. Não, e é impressionante o sistema tático da polícia, porque, por exemplo, eu fiz esse trabalho da realidade da produtividade total dos fatores da Polícia Militar de Minas Gerais e eles trabalham sem ter um avanço tecnológico significativo. Vários municípios estagnados em relação ao avanço tecnológico, o que significa que a eficiência da polícia melhora por eficiência pura mesmo. Então, eles trabalham com o que eles têm. As pessoas vivem no conto de fada e vivem se perguntando o que elas devem fazer. Mas o Estado não está sequer investindo em avanço tecnológico. Isso já é um ponto, isso já é algo que a gente pode usar para cobrar, que a gente pode usar para falar, olha, isso aqui é necessário. A polícia não pode ficar o resto da vida se transformando em um sistema tático de inteligência que vai poder sobreviver com o pouco que ela tem, principalmente considerando a heterogeneidade dos municípios e etc. Então, assim,
eles Sim. são prolixos, digamos São assim. prolixos. E, mano, outra questão que eu acho interessante é que, tipo assim, há pouco tempo atrás, os sistemas policiais, por exemplo, o sistema da PRF, da PF, da Polícia Militar e tudo mais, não eram nem integrados. Eu acho que ainda não são, tá ligado? Então, por exemplo, tem certos crimes que ocorrem em certas jurisdições que a outra jurisdição não tem nem informação, tá ligado? Porque não tem um sistema integrado que é o básico, sacou? E olha que a Polícia Militar de Minas Gerais é uma das melhores do Sim. Brasil. Não sei se é uma das mais bem pagas, mas com certeza esse fator Então, influencia bastante. influencia. Afetando principalmente essas mulheres. Então não tem como a gente ter uma libertação das Eu nossas... tenho certeza que eles não vão entender como que esse tema casa com a precarização das mulheres. Porque a gente, tipo assim, começou com isso, né, etc. Mas a questão também é que existem estudos nos Estados Unidos que mostram que quando eles começaram a subsidiar, né, isso mais ou menos depois dos anos 60, as famílias negras, elas diminuíram o salário, diminuíram o rendimento do salário, né, Sim. vamos colocar assim. Então você tá crescendo em um certo ritmo que ele acompanha o mercado e de repente você tem incentivos para poder parar. E aí o que você vai fazer com aqueles incentivos que você Aham. teve para parar ou para diminuir seu tempo no mercado? Você não vai melhorar, você não vai progredir, você vai ficar na precarização. Artigos interessantíssimos do Rothbard sobre isso e etc, apesar de que eu sou minarquista, não sou anarcocapitalista, mas acho os artigos do Rothbard nesse sentido muito interessantes. Thomas Sowell. Thomas Sowell, eu ia citar ele agora. Isso é do livro dele, inclusive. Então, vou te falar. Tem um vídeo dele que é bem interessante. O entrevistador ele comenta, tipo assim, você sabia que no governo Trump foi onde as famílias negras mais aumentaram seus salários, seu estilo de vida e tudo mais? Ele falou, não sabia tal. Aí ele falou assim, dá uma olhada, quando o Trump anuncia isso, como que o pessoal do movimento negro reage a isso, tá ligado? Aí o Trump anuncia, eu vou estar colocando o vídeo aí. Excerpt of Donald Trump himself. This is from the State of the Union address this past January. This will be my first time to hear It's it. something I'm very proud of. African American unemployment stands at the lowest rate ever recorded. Okay. Oh my! He produces maybe the statistic isn't quite right. There maybe No, it is. It is. It is. Yes. And there you see a shot. You see Republicans standing and applauding, and there you see a shot of Democrats who are sitting on their hands, including many members of the Black Caucus. Yes. In Congress. What do you make of that? That, as with so many other groups around the world, the leaders of groups that are lagging are often themselves one of the biggest handicaps of those groups, because they have to depict the problems in ways that will allow them to play the role of rescuers. And so there'll be no talk about how you can do this or that for yourself. There'll be talk about what we can get the government to deliver for you. And usually that's a lot of words and things that have bad effects. And that's true not only with blacks in the United States, it's true of people in the lower income people in England and elsewhere. Mas ele falou, meu governo foi onde o povo negro mais ganhou dinheiro, mais teve empregos, teve menos desemprego, né? Aí você vai ver o pessoal do movimento negro tudo assim, sério, triste, e todo mundo batendo palma, tá ligado? E nesse caso se explica muito também porque eu já nem colocaria mais uma ótica liberal aí, mas uma lógica mais comportamental. Você vê que essa onda de conservadorismo tem feito com que as pessoas tenham relacionamentos mais estáveis, isso ajuda a aumentar salários e etc. Tem tanta coisa na economia comportamental que consegue explicar também certos eventos, né? Porque as pessoas às vezes esquecem que existe a economia comportamental e que ela é uma matéria de suma necessidade. Mas, principalmente, o corte de benefícios é muito bom, porque você não tem como saber o que o indivíduo vai fazer com aquele benefício. E você tira ele do mercado de trabalho, você traz mais ociosidade, seria essa palavra, né? Não sei se essa palavra existe. Talvez uma falta de perspectiva, né? O que a gente vê muito no Brasil. Deixa eu ver se essa palavra existe, que agora eu fiquei curiosa. Eu acho que existe. Mas enfim, no Brasil, por exemplo, você vê que existem famílias que estão há anos recebendo benefícios do governo e não movimentam um músculo para sair dessa condição, tá ligado? Mas voltando um pouco ao assunto dessa moça aí... Desculpa. Ah, não, relaxa. Eu dei pausa sem... Ela tá falando muito dessa questão do pessoal da favela que vive nessa condição e, geralmente, o que eu vejo que conecta muito com o que você falou sobre a classe trabalhadora,
o Partido Comunista, esse pessoal de esquerda não comunica com o trabalhador, é que, mano, se você for perguntar para qualquer um da favela o que que eles acharam dessa operação, já existem pesquisas que 80%, 80 um pouquinho a mais, eles são favoráveis a essas operações. Então, por exemplo, mano, você vai conversar com qualquer esquerdista que tem, que é de uma classe maior, tipo classe alta, classe média, eles não entendem realmente o Isso é que a vive maior a favela, tá subordinação da ligado? mulher negra dentro da favela, a misoginia, a forma como as mulheres são Uhum. tratadas, o fato de que muitas delas têm que trabalhar em empregos precários dentro da própria favela. Então, assim, isso já entra na precarização da mulher negra. O fato de que socializaram tanto o crime que Sim. aconteceu aquilo que Thomas Sowell já previa. E existem gráficos, eu vou deixar os gráficos depois, mostrando também sobre como as políticas de incentivo à não gravidez, à pílula, a essas coisas, aumentou, na verdade, os casos de pessoas que tiveram doenças venéreas ou o caso de pessoas que engravidaram e etc. num curto espaço de tempo. Porque é isso, né? Incentivos, o ser humano ele é racional. Sim. Se ele tem um incentivo ali sem fazer nada, ele não vai fazer nada. Sim. Não, resumindo o que essas mulheres estão falando. Eles são todos Então, prolixos, então são como se a gente prolixos. tivesse que condensar tudo numa explicação só, assim. A gente explicou o que eles queriam falar de forma objetiva e resumindo. Demos soluções. E demos soluções. Eles não conversam com quem tá vivendo na favela, e quem tá vivendo na favela quer muito que esse pessoal que tá cometendo crime, que tá ali precarizando tudo, morra, tá ligado? Eles estão querendo que bandido se foda, resumindo. As minorias, o nosso povo, no geral, mantendo o imperialismo. Então, só a Revolução Brasileira realmente conseguirá Se o libertar próximo todos for nós. prolixo, eu pulo. Meu nome é Caroline Eu Sardelli, juro. tenho 20 anos. Eu juro. Como a Carol bem trouxe, a gente vai voltar lá no período da escravidão para conseguir entender isso. A gente precisa partir todas as nossas análises referentes à sociedade brasileira. Mais uma vez, o que acabou com esse preconceito? Foi a benevolência humana? O que acabou com não acabou com o racismo? O que acabou com a escravidão? O que diminuiu essas pautas racistas que existiam há muito tempo e trouxe uma grande diversidade, abraçou a diversidade? O quê? Capitalismo. Exatamente. O capitalismo ele não é benevolente, ele quer lucrar. Se, por exemplo, a Victoria's Secret ela for lucrar colocando uma mulher periférica na propaganda, ela vai fazer. E isso vai gerar incentivos para determinados grupos. Quando a Rihanna ficou extremamente... Eu acho que ela ficou bilionária com marca de maquiagem. Eu não sei se ela chegou na casa dos bilhões, dos milhões. Eu acho que ela ficou bilionária com marca de maquiagem. Quando ela fez bases em tons para peles escuras, foi porque o capitalismo ele possibilita isso. Ele possibilita cada vez mais entrantes no mercado. Então, mais uma vez, o lucro é o que faz o ser humano agir perante uma benevolência, tá? Resumindo, ela não foi benevolente em fazer esses outros tons de maquiagem. Ela literalmente quis aumentar o alcance da marca dela. E é exatamente o que o Thomas Sowell fala. O mercado já é um incentivo suficiente para o aumento de preços, para o aumento de salário e, obviamente, é um incentivo para que você inclua novos grupos, porque ele precisa se reconstruir. Ele precisa se reconstruir o tempo todo. Então, o lucro é o maior incentivo em relação a essas pautas, tanto que diversas, né, das pautas que esses mesmos comunistas eles utilizam muito dentro do discurso deles, começou em sociedades liberais. Sufrágio feminino, a luta contra a escravidão, tudo isso só foi possível graças ao advento do capitalismo na Revolução Industrial. Simples, não tem muito o que falar, é isso. Dinheiro não tem cor, dinheiro não tem cheiro, o lance é o dinheiro, tá ligado? E querendo ou não, para você alcançar o dinheiro, você vai ter que alcançar o interesse das pessoas, o que vai levar a certa uma otimização ali de processos, de produtos, serviços, é isso. É isso. Eu vou pular pro Low Conte. E a luta é contra o império. Acabar com a ordem capitalista do jeito que vocês defendem. Porque ele é o único que é inteligente aqui. Que não é prolixo e fala bem, né? Comunistas, como sempre, eu concordo muito com a crítica, mas aí vem ao meu lado aqui da social-democracia, mais ligado ao trabalhismo, que é justamente entender que a Revolução Brasileira é inviável. Ao ponto que eu gosto de citar os 3 motivos de eu não ser marxista. O primeiro é justamente que eu não vejo que tem um contexto para uma revolução, não acho que tem materialidade. As revoluções, especialmente as marxistas, estão num contexto de guerra, num contexto de fome generalizada e insegurança social completa.
É muito diferente ver uma pessoa inteligente Nossa, sim. falar. Aqui, É nossa, é muito tão pé no chão, diferente, né? Ao ponto que se a gente vê a Rússia, a China, quando elas passaram por revolução, não existia CLT, não existia BNDES, não existia FGTS, nem nada do tipo. Esse é o primeiro ponto, né, o pré-revolucionário. Durante a Revolução, eu vejo que existem excessos, existe autoritarismo, perseguição política, que gera violência, e pessoas que são inocentes acabam sofrendo com isso. Eu sou veementemente contra isso. E o terceiro ponto é o ponto econômico, que não vai ter revolução, mesmo se tiver, vai ter massacres ou autoritarismo. E posteriormente, a gente vai ter uma estagnação econômica da economia planificada, que não é o que Nossa, aconteceu em um sim. país, 2 ou 3, foi o que aconteceu em todo o bloco. Todos. É isso Todo aí. bloco que se manteve com a economia planificada, não teve o incentivo da propriedade privada e da competitividade, estagnou e posteriormente gerou o colapso econômico que acabou com esse bloco. A gente teve um exemplo de algo parecido com a economia planificada no governo do Sarney, né? Sim, de certa Po é. forma, Assim, foi bem mais parecido a próximo. experiência, porque tinha um congelamento de salários e preços, né? Tinha os fiscais do Sarney, né? Tinha os fiscais do Sarney, e aí toda vez que eles deixavam, tipo assim, periodicamente, né? Periodicamente eles deixavam os produtores escolher os preços, digamos assim. Todos eles colocavam os preços nas alturas, então tem a questão do insumo e etc. O insumo ficava muito caro, ia pro trabalhador, pro consumidor. O produto ele chegava ainda mais caro, então ele ia numa cadeia global ali, cadeia nacional de produção, desculpa, numa cadeia nacional de produção cada vez mais caro, e aí de repente, bum, chegava ali a hiperinflação ali aumentando, até o momento que eles tiveram que indexar a moeda ao dólar, criou o RV e etc. para poder acabar com essa hiperinflação. Mas só deixando claro, economia planificada não dá certo, porque você tá mexendo na principal lei da Econômica. economia, que é a oferta e demanda. A lei de oferta e demanda, E tipo que o assim. pessoal esquerdista e que tem uma afinidade para a esquerda gosta? Economia planificada. Economia planificada. Não tem como você... Inclusive, a União Soviética usava a tabela de preço dos Estados Unidos. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, né? Conseguiu escapar disso foi justamente a China, que fez reformas. A China, ela... Eu gosto de falar da China porque ela basicamente se tornou neoclassicista. Ela condensou tudo que ela aprendeu no mundo moderno em poucos anos e ela conseguiu trazer um excedente de trabalhadores da zona rural para o setor moderno e capitalista, e ela se desenvolveu através da manufatura. Tem desenvolvimentistas que vão falar que é assim que se desenvolve um país subdesenvolvido e não através da área do setor de serviços. E a gente tem que lembrar que hoje o setor de serviços é um dos mais fortes no produto interno bruto brasileiro. Mas, enfim, a China ela também aprendeu muito com os próprios erros através do uso do mercado. Quando na indústria naval eles extrapolaram o uso do capital, por exemplo, eles tiveram custos marginais acima de benefícios marginais. Então, isso é capitalismo, isso é teoria neoclássica, não é comunismo. Então, é muito diferente de uma economia planificada, é muito diferente. Tudo bem, tem planos quinquenais e etc., mas ela tem um aceleracionismo muito grande, condensando aprendizados que outros países capitalistas tiveram, crescendo, obviamente, não no mesmo ritmo, porque você compara o crescimento de um país com ele mesmo e não com o crescimento de outro país. Então, enquanto os Estados Unidos estavam tendo experiência de mercado, a China estava passando por maus bocados até o momento em que ela decidiu condensar esses aprendizados, mas ainda está atrasada em relação ao nível de tecnologia dos Estados Unidos em 20 anos, por exemplo. Né, se a gente for ver, tem o livro A Guerra dos Chips, que é muito bom em relação a isso também, mas enfim. Formas. E é isso que eu defendo. E justamente quando a gente para pensar, poxa, o Brasil nunca esteve próximo de uma revolução, mas o quão próximo ele esteve em toda a sua história foi em 1935, com a intentona. O mais próximo de toda a história do Brasil, que teve mais mobilização, e mesmo assim foi um fracasso estrondoso. Justamente porque já estavam ocorrendo reformas, especialmente durante a era Vargas. Então eu acho que a janela de oportunidade para uma revolução marxista se fechou. E eu, como um pragmático, acredito que a gente tem que aproveitar as janelas que a gente está inserido. E a janela que hoje a gente está inserida é a janela da soberania nacional via desenvolvimentismo, via reformas, aproveitando que os Estados Unidos está perdendo local na economia global e se inserindo nessa cadeia de produção ao lado da China, naturalmente não sendo subserviente da China, mas aproveitando desse momento histórico. Então eu vejo todos esses problemas, eu entendo a crítica de vocês, acho até certo ponto bonita a ideia de revolução, mas não acho ela viável, não acho ela material, não acho ela possível. Então por isso que justamente eu não me considero marxista, além dos outros dois fatores, mas esse é o principal, e olhando para os exemplos históricos a gente vê que Véi, não tem como, é o melhor debatedor. É impossível combater o imperialismo, talvez não derrotá-lo, mas combater via políticas reformistas, via desenvolvimentismo. A questão é... Ele gosta do desenvolvimentismo. Em partes eu também gosto. Eu acho que, por exemplo, para o caso da China, foi estritamente necessário que eles fizessem
uma reforma mais desenvolvimentista. E fizeram, tá? Porque pra mim aquilo ali é luz puro, o cara era ganhador de Nobel e etc. Ok. É, o Arthur Lewis. Assim, eu ia comentar outra coisa, mas Não, continua, mas, vamos lá. claro, é porque as minhas lógicas de meio, elas são muito minhas, entendeu? Uhum. Então, mas eu tenho um respeito, assim, pelo que a China fez, de certa forma. Não, assim, eu não sou muito fechado a um pensamento exclusivo. Eu acho que é interessante, sabe? Eu acho que é importante e, tipo, funciona. Eu sei que funciona. Mas eu ia comentar, tipo assim, o Brasil é muito azarado porque sempre que nós tivemos oportunidade, tipo assim, o mundo tá o caos e o Brasil pode usar esse caos a seu favor, a gente tava com um governo muito burro, um governador muito burro no poder. Por É. exemplo, o boom das commodities, agora que tá tendo essa crise dos Estados Unidos sair um pouco do cenário, sabe? Sim. Então eu acho que a gente sempre teve esse azar. Tipo, o Brasil poderia ser, Tem que começar a melhorar a reforma sua própria. educacional aí, Então, rápido. a gente já poderia estar começando várias reformas, nos industrializando para aproveitar o futuro que é meio caótico, tá ligado? E o Brasil sofre de Sim, desindustrialização. sim. Não, até hoje, velho. Cara, é bizarro. Eles sabem que países subdesenvolvidos, eles conseguem crescer através da manufatura. Eles Uhum. sabem disso, né? Sim. Mas é muito melhor manter, tipo assim, Exato. o sistema funcionando do jeito que O ele tá. status quo. O O status status quo. quo, é. É melhor fazer isso do que esperar uma revolução ou tentar fomentar algo que é muito inviável. Eu sou Loconte, eu sou economista e analista Eu sabia que você ia e rir. defendo a visão de mundo do pragmatismo. Hoje estou aqui ao lado da social-democracia porque eu acredito que o É comunismo lógico que eu ia ver. não é o melhor para entender. Mais voltados à esquerda trabalhista, desenvolvimentista, para tentar trazer Eu ri soluções tanto pro que eu nosso perdi a país. introdução. Falando no canal Conhecimento Expandido. Ele tá se apresentando, pô. E vamos para esse debate. Vamos lá, eu acho que o time aqui, eles estão confusos, né? Porque o Charles, ele fala que a proposta de uma revolução e dizer que só combate o imperialismo com a revolução é fatalista. Mas em seguida o Loconte diz, se acontecer uma revolução, vai necessariamente ter perseguição política, Vai. Ô, meu querido, vai. Nossa senhora, velho. ter violência e a economia planificada vai estagnar. Então, essa fala é A economia planificada vai estagnar. Isso aqui, coloca na mente de vocês, isso aqui é uma lei econômica, tá? Lei de oferta e demanda. Todo lugar que planificou deu errado. Exatamente. Sem exceção. Como que você vai ter uma ótica de custos? Como que você vai ter uma ótica produtiva se você não consegue deixar os preços à mercê do mercado? Ó a experiência do José Sarney aí, gente, não tá longe da gente, tá tipo assim, tá muito perto. fatalista, ele está prevendo o futuro, não importa o contexto, não importa as condições, ele está dizendo o que vai acontecer a despeito de N fatores que possibilitam analisar as possibilidades históricas. Então, a fala do Loconte é fatalista, a defesa do... É porque no curto prazo funciona muito bem, tipo assim, a ação do Estado. Então, as pessoas tendem a ignorar o longo prazo. As pessoas tendem a ignorar o longo prazo. Elas acham que o longo prazo, por exemplo, muitas vezes ele é o curto prazo. Quando já se está naquele momento, tende-se a culpar o que acontece no presente. Existem impactos do passado, né? A economia, ela funciona assim. Tanto que a União Soviética, tipo assim, ela começou a estagnar, eu acho que foi nos anos 60. Foi nos anos 60 que ela começou a estagnar. A revolução não, isso por um lado. Por outro lado, Loconte, é mentira que a economia planificada estagnou. Tem um texto muito... Eu sabia que você ia Ela parar. estagnou. Não, eu vou pesquisar. Momento pesquisa aqui, momento pesquisa. Vamos ver se foi nos anos 60 mesmo. O milagre inicial, industrialização forçada. Nos anos 1930, sob Stalin, a União Soviética cresceu muito rápido por 3 motivos principais. Mobilização total dos recursos, mão de obra abundante e barata, planejamento central no início funciona com escassez. Precisamos de eletricidade, estradas, tratores. Quando o país é atrasado, é fácil decidir o que precisa ser feito. É exatamente o que eu falei. De comparar o crescimento com o próprio país? Como é que é? É, exatamente. Você compara o crescimento de um país com o próprio país. Então, é muito simples. Tipo assim, ó, não tem estrada aqui, vamos colocar. Então, o aparato estatal, no curto prazo, ele funciona perfeitamente. Sim. Então, isso é uma questão até que falam que a China passa um pouco de dificuldade. Ela competindo com ela mesma, quando ela era pobre, é óbvio que ela cresceu muito, tá Cresceu ligado? muito. Absurdamente. Hoje em dia ela tem essa dificuldade, ela não cresce mais, Ela tá não ligado? cresce, porque, por exemplo, você vê, ela estagnou no avanço de pesquisa e desenvolvimento e design,
que é o mais importante, depois que você pega o gancho e você começa a desenvolver, você precisa sim de leis de patente para proteger pesquisa, Sim. desenvolvimento e design, mas a China é uma ditadura, então assim, isso acaba por prejudicar a zona de pesquisa e desenvolvimento, que as democracias tendem a ser muito melhores do que países ditatoriais. Então os Estados Unidos, por exemplo, já está produzindo aí chip de 2 nanômetros, Uhum. mandando para a TSMC produzir, né, em larga escala e etc. E Taiwan já não quer mais ser uma província da China. É isso Taiwan, aí. não somos uma província da China. Tipo assim, Perde todos os créditos sociais. você acaba de perder todos os seus créditos sociais. Muito importante do professor João Joaquim de Moraes, o mito do fracasso econômico da União Soviética, que mostra que no momento que a União Soviética estava próximo da... O mito, ele cita o mito. É porque é um mito, gente. Tá, a União Soviética tá ótimo. O crescimento econômico continuava crescendo, O crescimento econômico continuava crescendo. Não significa porcaria nenhuma. Isso não significa porcaria nenhuma. O que é bom de olhar é desenvolvimento econômico. O crescimento econômico ele pode acontecer por vários motivos. Ele pode acontecer por causa de senhoriagem, ele pode acontecer por uma baixa de juros forçada. O crescimento econômico ele pode acontecer por um aumento da liquidez, que eu acabei de falar, quando eu citei a taxa de juros forçada. E você pode... Ou você colocando seu amigo no IBGE. E até a burocratização, casos de super salários, etc. Para onde? Porque o produto interno bruto de um país não significa nada se você não analisar o desenvolvimento econômico. Então é muito melhor você olhar um índice de Gini, o IDH. O IDH do Brasil é maravilhoso, né? O IDH é lindo, lindo. A produtividade do trabalho continuava crescendo, inclusive... Eu não olho para a câmera, eu olho sempre para o Marcos, porque ele... Mas pode olhar para a câmera, tu falando. Vai ser um problema aí que nós vamos ter. Acima do Brasil nos últimos 30 anos. O problema da União Soviética foi político, não foi um problema econômico. Inclusive... Cadê aquela música que eles colocam no final? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Isso está muito bem retratado no livro O Socialismo Traído por Trás do Colapso da União Soviética, publicado pela editora Lavra Palavra, do qual eu fiz o prefácio. Então é mentira o mito de uma estagnação da economia planificada. Isso nunca aconteceu. Aqui, já tem aqui, ó. Registros históricos apontam que nos últimos anos da União Soviética a economia enfrentava estagnação e queda. Porém, há estudos que indicam que o que ocorria era uma desaceleração no nível de crescimento e não estagnação em si. O chamado mito do fracasso econômico destaca que a crise não foi apenas econômica, mas também política e social. Quem poderia adivinhar que uma economia planificada levaria pessoas a dar tiros na própria cabeça para não produzir o que os gestores da União Soviética queriam? Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Pessoas literalmente suicidavam para não ter que... Fora a questão de canibalismo que teve bastante. Teve. Nossa. Muitos casos. Assim, existem indícios de que morreram mais de 100 milhões de pessoas em em todos os países que passaram pela revolução do marxismo-leninista, né? Os países que eram marxistas-leninistas. Existem esses dados e existe um livro que ele contabiliza mais de 200 milhões de mortes. Mas, na grande maioria das vezes, eles vão falar que essas fontes são ruins sim, e não sei o quê. Então, aí você vai ver, são ruins só para eles. Tipo, É. para outras pessoas de várias outras vertentes diferentes, com vários outros olhares, Eu acho que são não as chega a melhores. 200 milhões de mortos, não. Eu acho que talvez um dos livros é realmente um exagero. Igual o livro Negro do Comunismo, acho que esse o nome, ele é um pouco exagerado. Mas eu tenho Não, certeza 100 que milhões passou ali deve ter. Com certeza. Com Eu certeza. concordo com o Fred. Os comunistas eles defendem reformas, mas a gente é contra o reformismo, enquanto método de direção política. Exemplo claro disso. O presidente João Goulart defendia reformas de base muito importantes que os comunistas na época apoiavam. Veio a reação da burguesia e o João Goulart fugiu do Brasil para não ter um banho de sangue. Mas o banho de sangue veio do nosso lado. A gente foi exterminado, a gente foi morto, a gente foi preso, a gente foi torturado. Então, assim, quem promove o banho de sangue, Charles, é a burguesia. Toda vez que a classe trabalhadora se levanta para defender reformas, para defender ampliação de direitos, para defender mudanças importantes nas suas condições de vida, tem uma reação violenta da classe dominante. E a economia? Como é que vai ficar a economia? Parabéns por essa pergunta. Eu tenho uma pasta no meu TikTok, eu vou recomendar para ela. Eu tenho uma pasta aqui no meu TikTok chamada Livros. E tem uma outra chamada Economia aqui, ó. Não sei se dá para focar. Chamada Economia. Aqui você vê como a economia vai ficar.
colocado na história. Veja, o imperialismo é um fator estruturante de desenvolvimento capitalista dependente. Não é possível você achar que, por exemplo, é fundamental para o desenvolvimento das forças produtivas no Brasil a gente mudar radicalmente como funciona o sistema financeiro. Tu acha que vai acontecer isso sem ter pressão? Sem ter golpe de Estado? Sem ter financiamento de estabilização? Mas aqui, no debate dele contra o Kim Kataguiri, ele provou que ele não sabe nada de política monetária. O Kim Kataguiri estava falando, o que foi, acho que dos juros, né? Uhum. Que a Dilma, tipo assim, a tomada de títulos públicos era a 12% e os juros de longo prazo, que era emprestado, que era utilizado para empréstimo de empresas, obviamente grandes empresas, Os era amigos. tipo 6 pontos percentuais abaixo. Ah, sim. Isso na época da Dilma. Então, como que ela esperava financiar a dívida pública? Ela criou uma dívida pública Então, através dessa medida de juros. Foi pelo BNDES, no caso? Foi. O BNDES geralmente é para jogada política mesmo. Tipo, você pega o dinheiro do povo e você refinancia ele a juros ridículos para os amigos do rei ali. Foi assim que Odebrecht, JBS e outras empresas... Emite título público, então, pega o isso dinheiro aí. do povo, concede crédito barato, aumenta a liquidez da economia e acha que não vai acontecer nada. Os Estados Unidos aprendeu isso uma vez só na vida. Foi quando? Com o padrão ouro, que eles aumentaram a liquidez, Ah, comprando o ouro mais caro fora e aumentando o estoque de ouro e concedendo aquela liquidez. Do nada, a taxa de juros sobe 2%. A população fica louca. Lá isso é um absurdo. Véi, tipo assim, precisou de uma vez para eles aprenderem que alta liquidez na economia não é bom. Então, Precisou. mas aí o que eu acho que aí já é questão de consciência, que o brasileiro tá começando a ter, entendeu? A população lá, como ela já investe desde sempre, tipo, eu acho que a maior parte da juventude dos Estados Unidos já investe, Aí já entendeu? fala, tem algo de errado aí, tem algo de errado aí. Então, eles têm essa consciência, tipo assim, Tem. pô, tem algo de errado. O governo fez alguma merda, entendeu? Aí eles correm atrás. Não, Aqui, imagina, eles aumentaram a liquidez ao ponto do povo desesperar com 2% de sim. aumento dos juros. Isso é loucura, cara. Isso é Mano, ula. não, e aqui Gente o pessoal fala, eu não como suicidando. juros, não. Não pode, brinca aí com juros aí. Eu não como E o juros. Kim Kataguiri falando disso e o Jones Manuel falando de política fiscal. Ah, mas tem que aumentar os gastos do governo. Eu fui ficando vermelha, velho. Eu fui ficando Sim. me coçando Nossa. assim. Militares no Brasil de hoje, que não tem um avanço da reforma agrária, tem um bocado de latifundiário armado, grupos como Invasão Zero, armado, matando indígenas, matando camponeses, matando quilombolas, o bicho pegando nos conflitos pela terra no Brasil, e a gente nem tem um avanço. O Locote podia pedir a fonte. Eu não vou nem. Ia ser muito bom se ele pedisse a fonte agora, velho. Ia ser muito bom. Eu não vou nem comentar. Da classe trabalhadora. E aí, reparem, vocês fazem um debate que eu acho muito curioso, que é o medo da violência, o medo da repressão. É muito bom esse lugar de classe média branca que acha que a Vamos pausar aí, vai pausa aí. começar... Ele tá sendo tão prolixo que eu quero parar a reação. Não, mas eu quero olha, parar de reagir e reagir outro Você vídeo. percebeu o que ele tá falando aí? Não. Quem tem medo é a classe branca, é a classe elitizada. Não, mano, quem tem medo é o tá se fudendo com o CLT, tá ligado? É o pessoal que mora na favela, sabe? É o povo precarizado. É por isso que eu falo galera que esse pessoal, eles não conectam com a realidade. Mano, quem tem medo da realidade do Brasil hoje é quem tá trabalhando, porque quem é pobre eu acho fudido. o Jones prolixo. Ele é. Quando ele começa a falar, a minha cabeça fica blá 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 Na blá blá moral. blá. Foi a experiência de ler Kant pela primeira vez. Como eu já disse, só que uma versão não inteligente. Burra. Cara, eu lembro disso porque quando eu fui marxista, eu repetia muita coisa de forma prolixa, eu repetia muita frase, eu repetia o que eu via, assim. Não entendia porra nenhuma. Tinha, sei lá, uns 17 anos, assim. Eu fui... Geralmente é aí mesmo. Quando a gente não paga boleto, não paga porra nenhuma. Complicado. Quando a gente não faz uma aula de economia, então. nem que seja, né, básica. Com a Revolução Socialista. E não existe agora, né? Parece que não tem violência hoje, parece que não tem massacre hoje, parece que a classe trabalhadora não está sendo massacrada. Mas aí, heterogeneidade. Se você pressupõe que a gente vive uma sociedade heterogênea, uma heterogeneidade, como que você quer supor também o paraíso na Terra e a teoria marxista? Tipo assim, ela mexe no principal aspecto da heterogeneidade que faz com que existam leis naturais para a economia, que faz com que você não possa negar os conceitos de Newton, Leibniz, que modificaram a percepção da economia dentro da ótica neoclassicista. O Marx tentou refutar Newton e Leibniz,
Porque esse era o nível de polilogismo do Marx em relação à consideração burguesa. Ele chegou ao ponto de negar, tipo assim, leis fundamentais da matemática nos manuscritos matemáticos dele. Então, é muito fácil perceber porque eles são assim. É. Dá pra ter uma percepção Assim, porque eles são dizem assim. que Marx ele é bem fraquinho mesmo. O que se construiu depois foi mais dentro da ideia do materialismo mesmo. Da Não, eu questão acho que ele tem mais. até críticas muito boas. Igual, eu gosto do materialismo histórico Eu dialético. detesto. Mas basicamente é a única coisa boa que Marx fez. Ah, eu detesto, eu acho horrível. É, Mas enfim. Dia. Por fim, eu acho muito curioso, Fred, eu não defendo o desenvolvimentismo, pelo contrário, eu sou crítico, eu defendo políticas industriais para gerar complexidade produtiva. Mas o que é o desenvolvimentismo? O desenvolvimentismo é uma ideia ingênua que acha que a gente não consegue aplicar políticas industriais porque a gente tem um marco teórico de leitura errada e não considera o caráter de classe do Estado. Veja o Não, desenvolvimentismo são uma série de economistas que surgiram no período pós-guerra, porque o mundo estava, tipo assim, acabado no período pós-guerra, e por mundo a gente está falando aqui de uma posição bem eurocêntrica, né? Uhum. Mas, obviamente, isso impactou na economia do mundo inteiro, e aí surgem aquelas teorias das economias sociais de mercado, da utilização do Estado para reestruturação e recomposição dessas nações, que depois, posteriormente, foi abraçado aqui no Brasil com os estruturalistas, os neoestruturalistas, mas o desenvolvimentismo é basicamente uma teoria que surgiu na era pós-guerra, tá? Pós-Segunda Guerra. Meio que hoje se transformou em um Estado assumir alguns aspectos importantes para ele funcionar. Seria E todos isso. eles são neoclassicistas, né? Para que você vai tirar o excedente de trabalhador da zona rural e jogar no setor capitalista? Para você ter a produtividade marginal acima de zero, né? Então, a produção de mais um item tem que estar acima de zero, e produtividade Pode marginal, crer. e aí é isso, né? Aprendendo com os erros também de extrapolação de uso de capital e etc, enfim. Capital fixo, no caso, é uma coisa que ninguém sabe. Eu tô falando aqui de capital e é interessante que já me perguntaram num vídeo o que é capital físico. É maquinário, né? Essas coisas, tipo assim, é tudo que não é variável. O capital variável somos nós, trabalhadores, né? Então é enxergado como trabalho, etc. Ideia boa. Se o problema fosse ter ideia boa, o Ciro Gomes estava eleito, né? E não tá. O problema é luta de classes, o problema é enfrentamento. Tanto é assim, como eu citei na minha fala de abertura, o Ciro Gomes foi lá para a Fiesp defender um Programa Nacional de Desenvolvimento, a burguesia vaiou ele, porque a burguesia interna brasileira não quer. Então, todos os argumentos que vocês colocaram, inclusive se contradizeram. Teve várias contradições entre vocês. Mais uma vez, o Charles falou de fatalismo. O Crepe abriu a fala dele dizendo que a gente precisa superar o subdesenvolvimento, superação do subdesenvolvimento é industrialização, perfeito? Não só isso. Você pode ler isso como... Mas como que isso é feito, Jones? Hoje no meu vídeo ele vai aprender, se ele ver, que eu falei já várias pode crer. vezes. O que a China fez? Pegou o excedente de trabalhadores na zona rural, colocou no setor moderno capitalista. Hoje, um iPhone é produzido, tipo assim, a China ela vai importar telas do Japão, ela vai importar bateria, sei lá, vai importar câmeras da França, vai importar bateria do Japão, ou então ela vai fabricar, e ela vai pegando todas essas peças e fazendo a montagem final. E aí isso volta mais uma vez para o país que tem pesquisa, desenvolvimento e design. Gente, eu cansei de reagir. É muito assim, eu senti que eu estava num ambiente extremamente prolixo. Eu ouço palavras, mas eu não ouço soluções. A única pessoa boa nesse debate, eu não sei, eu não vi os outros dois meninos, mas o Loconte foi o melhor aqui dos que eu vi. Depois eu voltei pro Jones Manuel de novo para me torturar, então eu acho que chegou ao fim aqui a minha paciência. Eu espero que vocês me sigam. Meu TikTok é Pietra Grisotto e o meu Instagram é eco.nomiga. Me sigam lá. São vídeos bem curtos de economia, mas eu recomendo bastante para você que gosta do Jones Manuel, que assista meus vídeos, tá? Beijo.